estamos celebrando, né? Como disse o Thales, né? A gente celebra a expectativa, né? Então estamos celebrando a expectativa de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Vamos, então, até a cidade sede, né? Que é também a Cidade Luz, para falar com o Guilherme Pereira. O Gui que ontem tomou chuva ao vivo aqui na redação, então se preparava para entrar no barco, né? Fez o trajeto, você ficou de contar para a gente depois como é que foi essa experiência, né? Porque era uma oportunidade que a imprensa internacional teria de fazer o que os atletas vão fazer exatamente daqui a um ano. Aí já tem o relógio com a regressiva, já foi revelada a tocha olímpica. E a gente vai esfregando a mão aqui de expectativa, Gui, porque, né, tudo isso vai construindo, né, essa nossa ansiedade para que esse ano passe logo. Bem-vindo ao Redação. É isso, Barreto. Um grande abraço para você, para o Gilmar, para o Thales, para todo mundo que está acompanhando o Redação. Antes de contar como foi ontem, quero mostrar que estou aqui do lado do relógio com a contagem oficial. 366 dias, o ano que vem é bissexto, então tem um dia a mais. 3 horas, 10 minutos e ali no cantinho os segundos. E deem só uma olhada, amigos, onde o relógio foi colocado aqui em Paris. Vou pedir para o nosso cinegrafista Rogério Romero mostrar para vocês, ó. Não, hein? Aos pés da Torre Eiffel. A Torre Eiffel foi... É legal, né, Barreto? A Torre Eiffel foi construída, foi colocada aqui em Paris em 1800, enfim, há 200 e tantos anos, para receber para sediar um evento de grande porte em Paris pela primeira vez. Paris iria receber pessoas do mundo inteiro para uma feira de tecnologia e então foi feito um concurso na cidade para instalar um monumento que daria as boas-vindas a esses visitantes. Desde então, a torre, que num primeiro momento os parisienses não gostavam muito, achavam muito feia, que ela não combinava com o resto da cidade, com a beleza histórica da cidade que existe há mais de 2000 anos, a torre foi ficando, virou um marco da cidade e outra coisa que virou uma marca muito profunda da cidade é o quanto ela atrai e encanta pessoas do mundo inteiro. Paris tem 2 milhões de habitantes e recebe quase 4 milhões de turistas por ano. Conviver com os turistas faz parte do dia a dia dessa cidade e daqui até a Olimpíada a tendência é que isso aumente muito mais. Ó, minha equipe maravilhosa aqui do meu lado, produtora Lorena Dilon, me passou 1887 foi quando a torre terminou de ser erguida aqui de frente para o Tocadeiro, na beira do Rio Sena. Então daqui até o ano que vem a tendência é que essa relação entre os parisienses e os turistas fique cada vez mais profunda. Quem vier para Paris e quem puder acompanhar as Olimpíadas de Paris 2024 vai ver um evento que vai fazer de tudo para ser um turning point, para mudar a história de como os grandes eventos esportivos serão feitos a partir de 2024. Paris quer fazer uma Olimpíada mais barata, por isso a gente vem falando, né, Barreto, que arenas temporárias serão construídas, serão levantadas em pontos turísticos da cidade. Paris quer fazer uma integração maior entre essa história maravilhosa que a cidade tem e o esporte e a prática esportiva. Quer fazer também uma Olimpíada mais sustentável, tanto que não vai ter ar-condicionado dentro da Vila Olímpica e isso é um tema super delicado porque todos os comitês olímpicos nacionais estão reclamando muito disso. Esse assunto já chegou inclusive até às embaixadas dos países aqui em Paris, porque os atletas e os comitês estão reclamando muito de não ter um ar-condicionado elétrico tradicional dentro da Vila Olímpica. A Prefeitura de Paris argumenta que vai sim existir um sistema de refrigeramento, mas que ele não vai ser um ar-condicionado que consome tanta energia quanto um ar-condicionado normal. Tudo isso para passar a mensagem para fazer a Olimpíada ser mais sustentável. Esse tema do ar-condicionado, amigos, é super delicado, porque, como eu disse, envolve
envolve até uma diplomacia entre a França e outros países. Mas a Prefeitura de Paris bateu o pé e não existe nem a forma mais de instalar ar-condicionado elétrico na Vila Olímpica. Isso já ficou para trás, Paris venceu e é assim que vai ser, e os atletas vão ter que se adaptar. Enfim, tudo isso faz parte disso, né? Dessa nova forma de realizar grandes eventos. Essa é uma cidade histórica, muito grande, populosa e que recebe gente, como eu disse, há muitos e muitos anos. Não é como no Catar, né, Barreto? Vamos construir um estádio ali na esquina e levanta um estádio. Não dá. Em Paris isso é impossível, não existe espaço. Então, a partir de Paris 2024, cidades grandes e históricas vão conhecer uma nova forma de receber grandes eventos. E para coroar tudo isso, Paris ainda quer que a Olimpíada seja mais aberta, que as pessoas tenham mais contato com a Olimpíada, e é por isso que a cerimônia de abertura vai ser realizada no Rio Sena pela primeira vez fora de um estádio olímpico. E ontem a gente teve a oportunidade de ver como vai ser. Espetacular, né? Um passeio belíssimo, porque nesses 6 quilômetros, pouca gente sabe, mas o Rio Sena, ele corta toda a capital francesa, mas a parte que ele pega a parte bonita da cidade, a parte conhecida, tradicional, turística, ela é muito pequena, tem cerca de 10 quilômetros. O trajeto da abertura da Olimpíada vai ter 6 quilômetros, ou seja, ele vai passar pelos principais pontos. Então, ontem, dentro do barco, eu vi, ao lado do Usain Bolt, de outros atletas franceses, do presidente do Comitê Olímpico Internacional, esse desfile passando pela Catedral de Notre Dame, pelo Museu do Louvre, pelo Museu d'Orsay e terminando aqui em frente à Torre Eiffel. Provavelmente a festa vai acabar no Trocadéro, que é uma praça que fica em frente à Torre Eiffel, mas do outro lado do Rio Sena. Tudo isso já deu para entender. Foi um passeio muito bonito, mas, Barreto, como a gente vem conversando, as questões da segurança, elas de fato são preocupantes. O governo francês ainda vai ter que explicar, sobretudo para os comitês nacionais, como isso vai funcionar, como vai ser a segurança dessa festa tão aberta para 400 mil pessoas passando por alguns dos pontos turísticos mais visitados do mundo ocidental. Antes de terminar essa primeira parte, queria passar para você, Barreto, mas só para contar que Paris nasceu dentro de uma das ilhas que fica no Rio Sena. Foi a partir da ilha que a cidade começou a se expandir. Até isso é bonito na história de Paris. E o desfile vai passar justamente por essa ilha, que é a ilha de la Cité, onde fica a Catedral de Notre Dame. As delegações vão passar por aí e Paris vai poder contar que começou a sua história dentro de uma ilha, neste rio que é tão simbólico para eles. Espero que eu tenha mostrado toda a expectativa que está cercando o Barreto. Eu queria completar só para contar da Rússia, mas quero passar para vocês, se vocês tiverem algum comentário em relação a tudo isso que Paris quer mostrar no ano que vem. Pois é, eu fiquei pensando que Paris já era importante dentro da história olímpica, né? É a terceira edição, mas assim, esse marco, quando você mostra a torre, né, que foi construída para a Exposição Internacional de 1900, né, e essa exposição acabou, por um lado, sustentando e por outro, ofuscando os Jogos Olímpicos, né, porque depois da edição inaugural, toda aquela mobilização, o governo grego, né, o rei da Grécia mandou construir o estádio Panathinaiko, né? Então, mas naquela época não se sabia muito como é que se banca esse evento que a gente inventou, né? E em 1900 e 1904, tanto Paris quanto St. Louis tinham essas feiras internacionais e os jogos foram espalhados na programação, né? Então, hoje a gente conta a história olímpica, Jogos de Paris 1900, Jogos de St. Louis 1904, mas muita gente nem sabia que tinha essa competição, que a competição tinha esse nome. Londres é que aparece em 1908 com a primeira edição assim mais já um pouquinho dentro dos padrões que a gente está vendo até hoje, né? E receber os Jogos Olímpicos, né? Bancar os Jogos Olímpicos tornou-se um problema também, né? Barcelona parece querer transformar numa oportunidade, mas depois o que se discute é custo. Hoje tem muita cidade querendo tirar, alguém citou aí
a diferença entre Paris e Doha, né? Não se pode dizer assim, vamos construir um estádio ali. E tem cidades que não querem construir estádio nenhum e estão mandando retirar candidaturas olímpicas. Né? Algumas cidades abrindo mão até de suas candidaturas por conta exatamente do custo. Está ficando muito caro você organizar um evento desse esporte. E Paris hoje querendo fazer uma edição mais sustentável, até tem uma agenda, né? Agenda 2020+5 do Comitê Olímpico Internacional, que, entre outras pautas, tem isso, tornar os Jogos menos gigantescos, né? Menos caros um pouco, caros eles vão continuar sendo, Sim. Menos caros, né? E mais sustentáveis. Agora, Marcelo, eu imagino o quanto deve ser desconfortável essa questão do ar-condicionado, porque a grande discussão na Europa hoje em dia é o calor, a temperatura aumentando a cada verão, né? Essa é uma temporada de calor extremo na Europa. Pois é, e no ano que vem a Olimpíada vai ser disputada neste período, né? Exatamente. Então, assim, será que os atletas, de uma maneira geral, em termos internacionais, vão se manifestar, estão se manifestando com relação a isso? Não? O curioso sobre essa questão específica do ar-condicionado, primeiro que na primeira Olimpíada em Paris não tinha problema, né? Ar-condicionado, aí não era polêmica. Mas curioso como o ar-condicionado é personagem dos dois principais eventos do esporte no mundo, né? E de forma completamente diferente. Agora em Paris, com toda essa polêmica, se vai ter, se não vai ter na Vila, imagino que nas sedes isso também seja uma polêmica. Enquanto o ar-condicionado foi um personagem na Copa do Mundo de 2022 essencial para a competição, né? Já que ia acontecendo no Catar, com temperaturas elevadas, primeiro tiraram do verão para o inverno e todos os estádios ocupados com ar-condicionado. Enfim, numa questão em que o ambiental não foi pauta, o que foi pauta foi a tecnologia, a forma de se fazer. Gui, completa então com as informações da Rússia para a gente fechar. Hoje o presidente do Comitê Olímpico Internacional assinou os convites para os países, para os comitês olímpicos nacionais participarem dos Jogos Olímpicos do ano que vem. 203 países foram convidados, a Guatemala não foi, por uma interferência do governo da Guatemala no Comitê Olímpico da Guatemala, então a Guatemala está suspensa. Belarus e Rússia também não foram convidadas por causa da guerra na Ucrânia. Mas o Comitê Olímpico ainda não definiu se os atletas da Rússia e de Belarus poderão participar dos Jogos Olímpicos sob bandeira neutra em modalidades individuais e desde que não tenham relação com o exército dos seus países. Essa é a recomendação do momento do Comitê Olímpico para as federações internacionais que estão organizando os campeonatos que servem de classificação para as Olimpíadas. As federações têm autonomia, elas podem decidir, mas na Olimpíada não. Quem decide é o Comitê Olímpico e o Comitê Olímpico ainda não se posicionou. Eu perguntei hoje para o presidente Thomas Bach se essas recomendações poderiam mudar até a Olimpíada. Ele disse que não. Ou seja, ou os atletas da Rússia e de Belarus poderão participar dessa forma, ou eles estarão banidos. Lembrando que a Ucrânia pressiona muito o Comitê Olímpico Internacional e outros comitês nacionais, ameaçando boicotar as Olimpíadas caso os atletas da Rússia e de Belarus participem mesmo sob bandeira neutra. Nós sabemos, Barreto, informações de bastidor do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico está esperando o máximo possível para saber se a guerra vai acabar até as Olimpíadas de Paris ou não. A França é uma aliada muito forte da Ucrânia na guerra, ainda tem esse lado diplomático da própria França. O Comitê Olímpico quer fazer isso, quer esperar o máximo possível para saber se a guerra vai ter algum tipo de solução para que ele não fique com esse problema na mão de ter que definir se a Rússia, se os atletas da Rússia e de Belarus poderão ou não participar dos Jogos Olímpicos. A gente vai ter que esperar um pouco mais para obter essa resposta. Ela não veio hoje.